Algumas pessoas não se afastam de Deus por falta de fé. Elas se afastam porque se sentem sujas demais para pedir qualquer coisa. Carregam culpas que ninguém vê e pensam que já passaram do limite. Elas até acreditam que Deus pode fazer milagres. O problema é acreditar que Ele faria algo por elas, porque quando olham para si mesmas, tudo o que enxergam são erros repetidos, promessas quebradas e um histórico que acusa. Então, em silêncio, elas recuam, param de pedir, param de esperar, param de orar com expectativa, não por rebeldia, mas por vergonha. Existe um medo profundo escondido aí, o medo de se aproximar de Deus e ser rejeitado, de ouvir um não do céu, de confirmar aquilo que o coração já acusa todos os dias. Mas foi exatamente desse lugar que saiu uma das frases mais poderosas já ditas a Jesus. No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, um homem declara: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Mateus 8:8. E tudo muda quando entendemos que reconhecer quem nós somos não nos afasta de Deus. Pelo contrário, pode ser o começo da fé que mais o impressiona. Existe um tipo de fé que fala alto, faz barulho e tenta impressionar. Mas existe outro tipo, silencioso, simples e profundamente consciente. Foi esse segundo tipo que apareceu naquela cena com Jesus. O centurião não chega exigindo nada, ele não tenta provar que merece, ele não lista boas ações, nem justifica sua dor. Ele simplesmente se coloca no lugar certo diante de Deus. Quando ele diz, eu não sou digno, não está se diminuindo por insegurança. Ele está reconhecendo a distância infinita entre a santidade de Deus e a condição humana. Isso é maturidade espiritual. Essa frase revela algo que muitos ignoram. Deus não honra uma fé baseada em merecimento, mas uma fé baseada em reconhecimento. Reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Enquanto muitos se aproximam de Deus tentando parecer fortes, esse homem se aproxima sendo honesto. Ele não esconde sua condição, ele a assume. E é justamente esse tipo de fé que não se apoia em aparência, que chama a atenção do céu. Uma fé que não exige presença, não pede provas, apenas confia na palavra. Antes de qualquer milagre acontecer, existe um detalhe que não pode ser ignorado. Jesus ainda não fez nada. Não houve cura, não houve sinal, não houve manifestação visível de poder. Tudo o que existe até esse momento é uma postura de coração. E isso revela uma verdade espiritual profunda. Deus começa tratando o interior antes de mudar o exterior. A humildade do centurião não afasta o poder de Deus. Ela prepara o terreno. Porque no reino de Deus, poder sem humildade não se sustenta. Muitos querem o resultado do milagre, mas pulam a etapa do reconhecimento. Querem a bênção, mas não querem encarar quem realmente são diante de Deus. Essa história nos confronta porque mostra que a fé que impressiona Jesus não nasce da autoconfiança, mas da rendição. Não nasce da exigência, mas do arrependimento sincero. E talvez seja por isso que tanta gente se frustra na fé. Tenta acessar o poder de Deus sem passar primeiro pelo caminho da humildade. Um caminho que dói, mas que transforma. Existe um erro silencioso que muitos cometem ao se aproximar de Deus. A ideia de merecimento. Não é dito em voz alta, mas mora no coração. Uma sensação de que, por termos feito o certo, Deus nos deve alguma coisa. Essa mentalidade transforma a fé em troca. Eu oro, logo espero. Eu faço, logo recebo. Quando isso não acontece, nasce a frustração, a dúvida e até o afastamento. O problema é que essa lógica nunca funcionou no reino de Deus. Porque quando achamos que merecemos, deixamos de depender da graça. E quando a graça deixa de ser central, a fé perde força.
Muitos se decepcionam não porque Deus falhou, mas porque criaram expectativas baseadas em si mesmos. Olharam para o próprio esforço e não para a misericórdia divina. O centurião não caiu nessa armadilha. Ele não se apoiou em suas obras, nem em sua posição. Ele sabia que, diante de Deus, ninguém tem crédito a apresentar. E essa consciência protegeu sua fé. Porque quem entende que tudo vem da graça, não se escandaliza quando Deus age de forma diferente do esperado. Existe uma fé que só acredita quando vê, que só confia quando sente, que só permanece quando Deus age do jeito esperado. Esse tipo de fé parece forte, mas é frágil. Quando a fé depende de sinais, ela entra em crise no silêncio, e o silêncio de Deus, para muitos, se torna motivo de afastamento e não de crescimento. Exigir provas é uma tentativa humana de controle. É querer garantir que Deus vai agir antes de decidir confiar. Mas fé verdadeira funciona ao contrário. Primeiro confia, depois vê. O centurião não pediu um sinal, não pediu uma visita, não pediu um gesto. Ele confiou no poder da palavra antes de qualquer evidência. Essa atitude confronta diretamente a fé moderna, que muitas vezes está mais ligada à emoção do que à convicção. Quando a emoção acaba, a fé enfraquece. E é aqui que muitos tropeçam. Confundem fé com sensação. Mas fé não é sentir, é confiar mesmo quando nada muda externamente. Quando nada acontece, a primeira reação costuma ser questionar Deus. Por que o Senhor não respondeu? Onde foi que eu errei? Poucos fazem a pergunta mais profunda. E se o silêncio não for rejeição, mas convite, um convite para olhar para dentro, ajustar a postura e alinhar o coração. O arrependimento não é castigo, é caminho. Não é humilhação, é realinhamento. É reconhecer que talvez estejamos nos aproximando de Deus do jeito errado. O centurião, antes mesmo do milagre, já estava alinhado. Seu coração estava no lugar certo antes da resposta chegar. Talvez o problema não seja falta de fé, mas excesso de confiança em si mesmo. Talvez Deus esteja esperando menos exigência e mais rendição. E quando o arrependimento é sincero, a fé muda de lugar. Ela sai do eu mereço e entra no eu confio. E é aí que tudo começa a mudar. O centurião não era judeu. Ele não fazia parte do povo da promessa. Não cresceu ouvindo as Escrituras, nem seguindo a lei. Aos olhos religiosos da época, ele era um improvável. Além disso, ele era um homem de poder. Um oficial romano acostumado a dar ordens e ser obedecido. Alguém que estava sempre acima, nunca abaixo. Justamente por isso, o que ele faz diante de Jesus chama tanta atenção. Ele desce, ele se humilha, ele se coloca em um lugar que ninguém esperava. A fé dele não nasce da tradição, mas da percepção. Ele observa Jesus e entende algo que muitos próximos não entenderam: autoridade espiritual. Isso nos ensina algo profundo. Não é o tempo de igreja que define maturidade espiritual, mas a forma como o coração reconhece Deus. E talvez seja por isso que Jesus se admira. Porque aquela fé não veio de quem deveria ter, mas de quem realmente entendeu. Quando o centurião diz, "Eu não sou digno", ele não está se diminuindo por insegurança emocional. Ele está expressando consciência espiritual. Ele sabe quem é. Sabe suas falhas, sabe sua condição e, ao mesmo tempo, sabe quem Jesus é. Santo, poderoso, acima de tudo e de todos. Essa frase carrega arrependimento silencioso. Não um arrependimento teatral, mas real. Aquele que não precisa de muitas palavras, porque nasce do coração quebrantado. Hoje, muitos fogem desse reconhecimento. Confundem humildade com baixa autoestima. Mas são coisas diferentes. Humildade é verdade diante de Deus. Reconhecer-se pecador não afasta Deus. Pelo contrário, é o primeiro passo para se aproximar. Deus resiste ao orgulhoso, mas se aproxima do humilde.
O centurião não pede perdão em palavras longas. Ele se coloca no lugar certo, e isso fala mais alto do que qualquer discurso religioso. Existe um medo muito comum, o de que se formos honestos demais sobre quem somos, Deus se afastará. Mas a Bíblia mostra o oposto. Deus não se aproxima de máscaras. Ele se aproxima de corações verdadeiros. A humildade não espanta o céu. Ela o move. O centurião não tentou parecer melhor do que era. Ele não negociou, não justificou, não explicou. Ele apenas reconheceu. E essa postura abriu espaço para algo extraordinário. Antes mesmo do milagre acontecer, a fé daquele homem já tinha sido validada por Jesus. Isso nos confronta porque quebra nossa lógica. Achamos que precisamos estar bem para nos aproximar de Deus, quando na verdade é a aproximação que nos transforma. Talvez a razão de muitos não experimentarem o agir de Deus seja exatamente essa. Tentam se limpar antes de chegar, quando deveriam chegar para serem transformados. E é aqui que a história começa a mudar de direção. Porque depois da humildade, vem a autoridade. Depois do reconhecimento, vem a palavra. Depois da humildade, o centurião revela algo ainda mais profundo. Ele não pede presença física, não pede toque, não pede ritual. Ele pede apenas uma palavra. Isso mostra que ele entendeu algo que muitos ainda não entendem. Deus não depende de proximidade para agir. A palavra carrega autoridade em si mesma. O centurião, como homem de comando, sabia como a autoridade funciona. Quando ele falava, os soldados obedeciam. E ele reconheceu essa mesma autoridade em Jesus, só que em um nível infinitamente maior. Essa fé não está ligada ao que se vê, mas ao que se crê. Ele não precisava ver o milagre para saber que ele aconteceria. Hoje muitos ainda colocam limites no agir de Deus. Acham que ele precisa estar perto, que precisa agir de uma forma específica, em um tempo específico. Mas essa história nos lembra, quando Deus fala, a distância não importa. A palavra atravessa espaço, tempo e circunstâncias. Existe uma ordem espiritual nessa história. Primeiro, o centurião reconhece quem ele é. Depois, reconhece quem Jesus é. Essa ordem muda tudo. Quando essa ordem se inverte, a fé se desequilibra. Ou nos exaltamos demais, ou nos diminuímos de forma errada. Mas quando ela está correta, nasce uma fé saudável. Reconhecer quem somos não é nos condenar. É parar de fingir. É parar de sustentar uma imagem que não existe diante de Deus. E reconhecer quem Deus é entender que Ele não é limitado pela nossa condição. Pelo contrário, Ele age apesar dela. É nesse ponto que a fé amadurece. Ela deixa de ser emocional e passa a ser convicção. Deixa de depender de sinais e passa a depender da palavra. Quando essa revelação acontece, o medo de se aproximar desaparece, porque entendemos que não é sobre merecer, mas sobre confiar. O centurião não exigiu nada, ele se rendeu. E dessa rendição nasceu uma fé que Jesus elogiou publicamente. Isso nos ensina que a fé mais poderosa não nasce da cobrança, mas do arrependimento sincero, do coração que se curva, não do dedo que aponta. Exigir é tentar controlar Deus. Arrepender-se é confiar nele. Um afasta, o outro aproxima. Quando a fé nasce do arrependimento, ela é leve, não carrega peso, não carrega frustração, não carrega cobrança. Esse tipo de fé descansa. Mesmo antes do milagre acontecer, ela já encontrou paz, porque sabe que Deus continua sendo Deus. E talvez seja isso que esteja faltando hoje. Menos exigência e mais rendição. Menos argumentos e mais confiança na palavra. Nem sempre a resposta de Deus vem com barulho. Muitas vezes ela vem em silêncio. E é nesse silêncio que a fé é provada. O centurião foi embora sem ver nada acontecer. Ele não teve confirmação visual. Não teve sinal imediato.
Ele apenas confiou na palavra. Isso confronta diretamente nossa ansiedade espiritual. Queremos respostas rápidas, sinais claros e confirmações visíveis. Mas Deus nem sempre trabalha assim. Confiar na palavra quando tudo está quieto é um ato de maturidade. É decidir descansar mesmo sem garantias humanas. Esse tipo de fé não depende do ambiente. Ela se mantém firme, mesmo quando as circunstâncias não mudam. Talvez hoje Deus esteja pedindo exatamente isso de você. Confiar, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Essa história nos obriga a olhar para dentro. A forma como pedimos revela muito sobre a nossa fé. Alguns pedem como quem cobra, outros pedem como quem negocia, mas poucos pedem como quem se rende completamente. O centurião não exigiu presença, não impôs condições e não ditou como um milagre deveria acontecer. Ele se rendeu à autoridade da palavra, e essa rendição abriu espaço para o agir de Deus. Essa pergunta não é confortável, mas é necessária, porque a forma como você se aproxima de Deus pode estar impedindo você de experimentar algo maior. Hoje, mais do que uma resposta, Deus talvez esteja esperando uma postura diferente. Toda essa história nos leva a um ponto simples e poderoso. Deus se move quando o coração se coloca no lugar certo. A oração que toca o céu não começa com exigências, mas com reconhecimento. Não começa com pedidos, mas com rendição. Eu não sou digno não é uma frase de derrota. É uma porta aberta para a graça. É o início de uma fé verdadeira. Quando entendemos isso, nossa forma de orar muda, nossa expectativa muda, nosso relacionamento com Deus muda, e talvez hoje seja o dia de mudar a sua oração, de parar de fugir por vergonha e se aproximar com humildade.